cabeça e feche os olhos só mais um instante, para a gente fazer mais uma oração. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não somente no espaço físico, Senhor, mas dentro dos nossos corações. Conduza nesse instante, Senhor, cada mente cativa a Ti, Senhor, que cada um aqui possa estar completamente linkado ao Teu coração, ouvindo a Tua voz, que a minha voz venha a ser abafada pelo Teu poder, pela Tua glória e pela Tua voz, e que os Teus anjos ministradores estejam, Senhor, ministrando nesse lugar, lançando sementes que venham gerar frutos e frutos que permaneçam, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai, em nome de Jesus. Eu desde já repreendo todo espírito contrário a Deus, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda os céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é vivendo um novo tempo, confiando nas promessas. Porque às vezes é difícil, quando a gente tem que fazer uma transição de trabalho, igual a igreja, a gente saiu de um lugar, veio para cá, a gente viver esse novo tempo e continuar crendo nas promessas. Porque parece que estava indo tudo bem, de repente muda as coisas de jeitinho, né? Quem já passou isso na vida aí? Levanta a mão. Então, para ilustrar, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus, a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Hoje eu não posso falar para você pegar a carona na telinha, em breve a gente vai ter a telinha de novo. Mas se você não tiver Bíblia, pega a carona aí com o irmão do lado. Você que for achando da Wayne da Glória aí, bem pentecostal. E se você não estiver achando, abra a tua Bíblia em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim: meu Deus! Filipenses 1,6. O Fabiano quer passar longe da igreja agora, tadinho, né? Tô brincando. Chegou aqui só para fazer a mudança, meu irmão foi com mais fez força, né? Alan chegou aqui pronto para malhar. O Vinha, meu irmão, pegou pesado, a gente olha assim, ó. Diegão, cara. Diegão, que um ano atrás o pessoal tava zoando que não aguentava carregar a mesa da igreja, cara. Agora, não é verdade? Pô, eu tava fazendo a força que até eu me constrangiu. Eu falei, cara, o cara tá forte, meu irmão. É o Espírito Santo. Amém? E Deus vai surpreendendo assim. O cara aqui, Jesus, que está triste comigo porque não participou do dia da pizza. Olha lá, do lado de fora. Todo dia eu ficava igual a criança lá. Hoje vai ter pizza, pastor. Hoje vai ter pizza, pastor. Aí a pizza foi no sábado. Ele estava lá em São Gonçalo. Mas vai ter coisa melhor por aí. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: porque estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? A gente vive em dias que muitas vezes as circunstâncias elas gritam completamente o contrário daquilo que Deus prometeu para nós. Parece que a cada dia que a gente vive, a cada percalço da vida, a cada situação que acontece, parece que tudo está gritando ao contrário das promessas de Deus. E muitas vezes a gente recebe promessas, parece que Deus fala em parábolas conosco, igual fala na Bíblia de Jesus, e a gente fica tentando identificar o sinal, não sabe para que tempo é, e a gente começa a viver conduzido para algumas coisas que a gente fala assim: caramba, será que aquela promessa era viagem na minha cabeça? Será que o pastor, o líder, o homem, a mulher de Deus que liberou essa promessa sobre minha vida estava de barriga cheia e falou da carne? Quem já sentiu isso aí? Sejam sinceros. A gente olha ao redor e humanamente falando, parece que nada vai mudar. Talvez você esteja exatamente nesse momento esperando uma promessa, mas vendo as portas fechadas. E hoje, o Senhor está nos chamando a entrar em um novo tempo. Não baseado naquilo que a gente sente ou naquilo que a gente vê, mas baseado na fidelidade dele. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se Deus prometeu, pode crer, Ele vai cumprir. Cara,
Cara, eu tinha 9 para 10 anos, isso aqui uns 10 anos atrás, né? Deus falou que eu ia ser pastor, cara, através da minha tia. Se passaram alguns anos, eu vivi coisas que eram para estar morto hoje. Eu fui parar em lugares que só Deus sabe, e jamais pensariam: esse cara vai ser pastor. Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu, porque era uma promessa de Deus. O novo tempo, ele não depende do cenário favorável, ele depende da palavra de Deus, que nunca falha. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Filipos, ele declara com segurança que Deus, ele iniciou uma boa obra. E no grego, essa frase, ela é ergon agaton. Dá até uma rima de música, né? Ergon agaton. Que quer dizer obra excelente, cheia de bondade, propósitos divinos. E que Ele mesmo, o próprio Deus, vai levar à conclusão dessa obra. Em outras palavras, Deus ele não trabalha com improvisos. Ele é especialista em projetos eternos. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem nos 45 do segundo tempo, no improviso, daquele jeito. Mas não, já estava tudo escrito. Esse dia aqui, Deus já tinha preparado. Esse momento, esse culto, as pessoas que estão aqui, Deus já tinha escrito no livro dele, já estava lá tudo preparado de antemão. Filipos era uma importante colônia romana, uma cidade economicamente forte. Ela é estrategicamente localizada, só que espiritualmente ela era uma cidade desafiadora para os cristãos. A igreja ali era pequena, composta em sua maioria por gentios recém-convertidos, e enfrentava uma grande resistência, tanto cultural quanto religiosa, daquele povo, daquela cultura. E ainda assim Paulo, ele escreve de dentro de uma prisão cheia de fé, afirmando que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Paulo, ele não estava se baseando nos números, ele não estava se baseando em apoio político ou nas circunstâncias visíveis, porque para nós muitas vezes a gente precisa de algo para ver, para a gente se basear, algo palpável, tipo Tomé, né? Tem que ver para crer. Só que Paulo ele não estava ali se baseando em nada palpável, em nada visível. Ele estava afirmando a sua esperança na fidelidade inabalável de Deus. Porque Deus ele nunca falha, a gente falha, o ser humano falha, o pastor falha, o líder falha, todo ser humano vai falhar, mas Deus não falha. E talvez hoje você esteja cercado por evidências que tentam te convencer de que aquilo que Deus começou na sua vida vai fracassar. Talvez todas as circunstâncias que você está vivendo hoje, em algumas áreas da tua vida, está sabotando a sua mentalidade, dizendo, gritando no teu coração de que aquilo que Deus começou não vai acabar. Portas que se fecharam, pessoas que viraram as costas para você, sonhos que parecem parados no tempo. Só que entenda uma coisa: Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Está lá em Números 23, 19 essa frase. Isso não é um jargão evangélico, está na Bíblia. Então, se ele deu a partida, ele já tem em mãos o plano completo. Se ele deu start, ele já escreveu até o final. Ele não é um roteirista que começou a escrever, parou no meio e está vendo dia após dia. Não. Ele não é o autor de histórias inacabadas, ele é o consumador de todas as promessas. Se Deus ele assinou o projeto da sua vida, não importa os ventos contrários, meu querido, a obra vai terminar do jeito que ele sonhou. Amém. Se ele assinou o projeto, está assinado. Em Isaías 55, 11, o Senhor afirma o seguinte: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se a palavra de Deus ela foi liberada sobre a tua vida de alguma forma, o resultado não é uma possibilidade, é uma certeza. Agora,
O inimigo ele vai tentar te sabotar o tempo todo, que o tempo está passando, só que o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente quer que seja para hoje, para ontem. Sabe aquela esposa que te manda mensagem 8 horas da noite no WhatsApp, ela quer que você tenha respondido 19h59? Era para ter respondido antes de receber a mensagem. Mas o crente tem mania de ser assim. Ele quer a promessa de Deus para ontem, só porque recebeu uma promessa, liberou uma profecia sobre a vida dele, ele já quer que aconteça ontem. Só que tem um processo de maturação, tem um tempo para acontecer. Agora, não é uma possibilidade, é uma certeza, uma convicção. Tem que ter a convicção no coração. Então, respira fundo e confia. Porque ninguém aqui é uma história interrompida. Você é uma obra-prima em construção nas mãos do artista perfeito. Homens falham, mas Deus não falha. O que você chama de atraso, Deus ele chama de preparação. Aquilo que você vê como perda, Ele vê como ajuste para o propósito maior. Porque muitas vezes a gente perdi. Só que, cara, tudo faz parte do propósito maior. E não é o porquê, é para quê. E na hora certa, não na nossa, mas na dele. A obra ela vai ser revelada para a glória do nome de Jesus. E é isso que a gente tem que entender. Ter paciência. Porque a corrida da fé, a caminhada, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Ela não é de uma hora para outra, ela não vai acabar em alguns segundos. É ao longo da nossa vida. Então não importa quanto tempo vai demorar, o que importa é a gente permanecer. Porque aqueles que permanecem fiéis vivem as promessas. Porque Deus ele não deixa de ser fiel. Amém. Ele prometeu que o povo sairia do Egito e entraria na terra prometida. Alguns não entraram. Mas não foi porque Deus não foi fiel. Porque eles não confiaram e não acreditaram. Mas passou uma geração e ele colocou todo mundo lá dentro. Porque ele é fiel, a promessa dele ele cumpre. E quando a gente olha para Abraão, a gente vê muito mais do que um personagem bíblico. Né? Talvez para a criança, talvez a pessoa que cresceu no Evangelho, a linha de Abelê, né? Aí vê Abraão como aquele personagemzinho, né? Bonitinho e tal. Só que ele é muito mais do que isso. Em Abraão, nós conseguimos ver um testemunho vivo de que a fé verdadeira, ela não se apoia naquilo que é visível, mas naquilo que é eterno. Em Romanos 4,18 está escrito assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E o termo aqui que fala esperança, usado por Paulo, no original grego é elpis, que significa uma expectativa confiante, uma convicção firme, mesmo quando tudo ao redor grita ao contrário. Abraão, quando recebeu a promessa, tinha 75 anos. Sara foi engravidada 25 anos depois. E 25 anos depois de nascido, Deus pede para entregar. Aí você deve estar pensando, ué, Isaac tinha 25 anos. Ele não era um menino inocente que não sabia o que estava acontecendo. Muitas vezes os pregadores eles gostam porque diz que é um jovem, mas se você procurar no Talmudim dos judeus, se você procurar historicamente, você vai ver que ele era um jovem de 25 anos. E aí eu já cansei de falar, que nem vou falar, mas você já deve estar cansado. No livro de Flávio José, ele dá com riqueza de detalhes o conhecimento que é falado dos judeus. E acho que foi uma das partes que eu mais chorei naquele livro, que é uma segunda Bíblia. Ele é mais grosso do que essa minha Bíblia aqui. Esse livro, a História dos Hebreus, de Flávio José, um historiador contemporâneo de Paulo, que reescreveu a Bíblia toda, o Antigo Testamento todo, com uma riqueza de detalhes, acrescentando os detalhes que é o conhecimento oral dos judeus, amém? E lá ele fala que Abraão, quando chegou lá em cima, lá no monte, ele olhou para Isaac e falou: meu filho, nesse momento você deveria se alegrar,
Porque dentre todos os homens dessa terra, Deus escolheu você não para morrer de velhice, de doença, ou numa guerra, fio de espada, mas como sacrifício vivo no altar dele. Aí ele olha para o pai e fala que assim, não seria digno de ser teu filho se não aceitasse. E ele deita de bom grado naquele lugar. Você quer maior convicção do que a de Abraão? E ele só passar esse direito para o filho, é um filho que aceita, né? Chega e fala, não seria digno. Então, meu querido, a fé que transforma realidades é aquela que escolhe acreditar mesmo quando não existe nenhuma evidência natural de que vai dar certo. Qual é a evidência natural que Abraão tinha de que com 75 anos ele poderia engravidar Sara? Mas não aconteceu com 75 anos, ele teve que esperar 25 anos. O tempo ele passou, a promessa parecia cada vez mais distante e biologicamente impossível, né? A mulher de 100 anos engravidar, como é que faz? Sara era estéril e a idade de ambos era já ultrapassar qualquer limite humano de fertilidade. Só que ainda assim Abraão ele manteve a sua esperança viva não pelas circunstâncias, mas pela confiança no caráter de Deus. O ambiente ali era hostil à promessa, só que o ambiente ele não define aquilo que Deus determinou. Então, se você está vivendo num tempo de guerra, num tempo de loucura, num ambiente hostil àquilo que Deus prometeu para você, entenda uma coisa: não é o ambiente que vai definir as promessas de Deus sobre a tua vida, é aquilo que você crê. Hebreus 11, versículo 11 e 12 diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Amém. Considere fiel aquele que fez a promessa, porque ela vai se cumprir. Glória a Deus. Entenda que você está entrando para viver um novo tempo, e a cada estação as promessas que são liberadas são cumpridas de forma sem cessar e sem parar. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Agora, qual é o segredo de Abraão? Abraão ele não se apoiou na sua capacidade, mas na fidelidade daquele que prometeu a ele. E muitas vezes a gente se apoia na nossa capacidade. Eu não consigo, eu não sei como fazer. Cara, faz a tua parte, só permanece. E hoje talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas portas fechadas, diagnósticos contrários, escassez, atrasos, um monte de confusão. Talvez como Abraão, tudo ao seu redor esteja dizendo que a promessa é impossível, não vai acontecer. Talvez o teu ambiente que você está vivendo seja hostil às promessas de Deus, mas Deus ele não precisa de um cenário favorável para agir. O mesmo Deus que fez o ventre estéril gerar uma nação, Ele pode fazer da sua história um testemunho do poder vivo de Deus nessa terra. Então lembre-se de uma coisa: quando o relatório dos homens disser para você que não tem jeito, o decreto de Deus diz o seguinte: vai acontecer. Onde os caminhos humanos terminam, os caminhos de Deus eles começam, porque o impossível é a especialidade do nosso Pai. Então não negocie a sua fé pelo aquilo que você vê. Não venda a sua esperança pelo preço das circunstâncias. Deus ele ainda é o mesmo que ressuscita os sonhos mortos e chama à existência aquilo que ainda não existe. Às vezes você olha para algo e fala assim: cara, como? Parece que não tem nada, não sabe nem como começar. Mas Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. O proprietário daqui falou que quando construiu isso aqui era para fazer uma padaria. Ele nunca conseguiu fazer a padaria aqui. E o cara que estava construindo a padaria falou para ele: cara, você quer construir uma padaria aí? Mas eu não vejo uma padaria, eu vejo uma igreja. Glória a Deus, aleluia. É forte. E hoje a gente está aqui. Passou um café que nunca abriu café, só vendia coisa para fora, né? O vizinho sabe disso, né? Tinha até reunião da igreja que era uma benção, tinha uma célula dentro do lugar, café vendia bolo, vendia tudo para fora, mas não abriu. Depois alugaram para um cara que é, sei lá, influência, né? Digital, usaram para coisa de campanha eleitoral e ficou fechado. Guardaram para a gente.
o momento que a gente precisava, que a gente achava que estava precisando, mas era Deus que queria que a gente tivesse aquilo. Então a promessa que Deus fez para o proprietário se cumpriu através da nossa vida nesse lugar. Então, ao invés de a gente se entristecer de estar saindo de um lugar grande para um lugar pequeno, a gente tem que se alegrar, porque a gente está sendo o cumprimento da promessa de Deus na vida de outras pessoas. Então, se Ele prometeu algo para você, o impossível não é o obstáculo. É só o palco onde Ele vai mostrar a glória dele. O impossível para o homem é o palco para a glória de Deus. Em Hebreus 10, está acabando, tá, gente? Estava com saudade do dia do culto de quarta. Assim, de repente, você não falou ver mais no culto de quarta, mano. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Em Hebreus 10, 35 e 36 diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E a palavra grega usada aqui para confiança é parresia, acho que é parresia, porque tem uma seta que eu não sei pronunciar, né? Do que eu já falei para vocês, eu estudo, mas eu não ouço, então eu não sei como é que é a pronúncia, né? Eu só leio aqui como é que é a transliteração da palavra. Então essa palavra no grego, ela carrega o sentido de ousadia destemida, de liberdade para crer, agir e declarar algo sem hesitação. É o que essa palavra quer dizer no grego, no original, confiança. É você ter uma ousadia destemida. Em outras palavras, a confiança ela é mais do que esperar em silêncio. Muitos acham que confiar é você ficar paradinho no canto, caladinho, esperando algo. Sim, tem momentos que a gente tem que se calar e esperar quietinho, mas confiar é um posicionamento de quem já acredita que aquilo que Deus falou vai acontecer, mesmo sem evidências visíveis. Essa é a fé. A confiança é o idioma da fé. Né? Português é o idioma dos brasileiros, a confiança é o idioma da fé. Quem confia não negocia os seus sonhos com as circunstâncias, porque sabe que já tem as promessas em mãos. Então tem que confiar em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha que não, né? Às vezes a gente fala, meu Deus. E Ele está olhando lá e fica tranquilo, meu Deus. Eu estou no controle, Ele está falando. A carta aos Hebreus ela foi escrita para cristãos que estavam enfrentando perseguições. Não era aquela galera igual hoje em dia, que a gente está aqui pregando, tranquilão, não tem ninguém vindo aqui para matar a gente. Muitos naquele lugar tinham perdido seus bens, suas famílias e até as suas próprias vidas por causa da fé em Jesus. Eles viviam num lugar hostil a eles. A tentação de retroceder era real. Era muito mais seguro desistir. E quantas vezes a gente vai contra as promessas de Deus e desiste no meio do caminho? A gente paralisa porque a gente, aos nossos olhos, parece que não vai acontecer. Parece que as coisas não vão dar certo, mas Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas, Ele precisa que a gente participe do processo, porque é um processo que nos fortalece, nos capacita a estar lá para receber as promessas. E por isso o autor insiste: não abram mão da confiança. Não era apenas sobre aguentar firme, era sobre continuar avançando com ousadia, confiando que Deus ele é justo para recompensar aqueles que permanecem fiéis. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo também declara uma coisa. Ele fala o seguinte: por isso estou sofrendo como estou, contudo não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A confiança verdadeira não se baseia naquilo que a gente sente. Não é em sentimento, emoção, não é algo automático. Mas ela se baseia em quem conhecemos. Quem conhece a fidelidade de Deus caminha até mesmo no meio do caos sem perder o destino. Você está entendendo? Quem conhece a fidelidade de Deus caminha no meio da loucura, da guerra, da pancadaria, sem perder o rumo. Talvez onde você esteja cansado, olhando para um processo que parece não ter fim na tua vida, seja ele qual for, talvez a dúvida tenha sussurrado aí no teu ouvido que era mais fácil você desistir, que não era para ser.
isso que o inimigo quer que você pense. É isso que o mundo quer que você faça. Desista dos sonhos de Deus na tua vida. Só que Deus tem algo muito maior para fazer na tua vida e através da tua vida. Só que hoje o Espírito Santo, ele sopra um novo ânimo sobre cada um aqui. Porque as promessas de Deus, elas continuam de pé. O que Deus começou, Ele vai terminar. Agora, a nossa parte é permanecer confiante, perseverante até o último capítulo. Pastor, mas quando vai ser o último capítulo? Não sei. Acho que se todos soubessem, a gente ia viver mais ansioso do que a gente já vive. Se Deus falasse como é que vai ser o fim de todas as coisas e até o caminho, a gente ia ficar muito mais ansioso. Se Deus falasse para você o dia da tua morte, quando você vai morrer, como é que você ia viver? Você está entendendo? A gente não está preparado para saber tudo como Deus faz. A gente tem que confiar. E eu não estou falando para você confiar em mim. Não estou falando para você confiar em algum líder da igreja. Não estou falando para você confiar numa placa de denominação. Estou falando para você confiar em Deus. Porque Ele é único. Ele é perfeito. Se a gente perseverar até o fim, a gente vai ver que o final da nossa história já foi escrito pelas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Jesus não perdeu uma batalha. Apesar de muitos acharem que a morte de Jesus na cruz, o diabo venceu, o diabo ele pode ter vencido na sexta, mas no domingo Jesus ressuscitou e ficou ruim. O diabo perdeu a chave de casa e ainda perdeu um bocado de algo que tinha perto na época de Noé, segundo a Bíblia, né? Fala que Jesus foi até lá e resgatou aqueles do tempo de Noé. Amém? Sim ou não? Então, meu irmão, ficou um negócio corrupto pro diabo, cara. Ele ficou envergonhado, porque já estava tudo preparado. Não era para Jesus fugir da cruz, porque se ele quisesse, ele podia dar ordem a 2 legiões de anjos, como ele mesmo falou, e não parava. Mas era o propósito de Deus que aquilo acontecesse para que alcançássemos a salvação. Então o nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. E se a gente serve a Ele, a gente está do lado certo do exército, a gente está do lado certo da batalha. Aqueles que batalham com amor e joelho no chão, com convicção, fé. Então lembre-se, o novo tempo ele não se conquista na zona de conforto, ele se conquista no território da confiança. Quem não desiste do processo celebra na promessa. Amém. E aí eu volto a falar dos 12 espias que saíram do Egito. Os únicos que confiaram celebraram na promessa, que foi Caleb e Josué. Os outros não confiaram, morreram no caminho. Então aquilo que te afasta da promessa de Deus é o quanto você confia nela. É o quanto você confia na palavra que foi liberada sobre a tua vida. E hoje, o céu, o próprio Senhor está liberando sobre a tua vida uma confiança parece, que foi essa que Paulo falou, uma fé ousada que não apenas sobrevive a dias maus, mas transforma cada dificuldade em plataforma para a glória de Deus. E o nosso Deus é o Deus das promessas cumpridas. A Bíblia nos lembra em Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Se a palavra de Deus não falhou no passado, meu irmão, ela também não vai falhar no seu presente nem no seu futuro, porque Deus é não falha. O livro de Josué ele marca uma transição do povo de Israel do deserto para a terra prometida. Foi uma jornada cheia de desafios, muralhas gigantes como as de Jericó, guerras contra inimigos experientes em batalhas, traições internas, desertos áridos. Só que no final, todas as promessas de Deus se cumpriram. Uma a uma. Nenhuma delas falhou. Sem falha, sem atraso, sem exceção.
Mas pastor, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a fidelidade de Deus ela não é condicionada pelas circunstâncias. Deus ele cumpre a sua palavra não porque o ambiente favorece, mas é porque ele é Deus e não pode mentir. Todos sabem como é que Israel tomou posse depois da votação da ONU para devolver a terra para Israel? Quem é que sabe como é que aconteceu? Sabe? Mais ou menos. Rapaz, os palestinos que estavam lá nas trincheiras, eles viam um homem de branco, tiraram a atenção dele, daqui a pouco veio dando paulada, tomava a arma dos caras e já tomava aquele posto. Pô, igual o filme desenho pode ver os testemunhos, tem vários. Isso não é Deus não. Deus já tinha prometido, não era o ambiente, não era favorável. Ainda não é, né? Mas eles estão lá. Porque é promessa de Deus. Ah, você é a favor da guerra? Não sou a favor da guerra. Mas foi o que eu falei lá no clube de tiro hoje, né? Todo último domingo do mês eu prego no clube de tiro lá em São Pedro Odeio. Ontem quase, eu achei que eu não ia, estava meio botando um pouco mole, estava cansado aqui, esqueci de avisar com antecedência. Aí a pessoa me manda mensagem, está confirmado amanhã? Nunca deixaram o patrão em cima da hora, eu achei que eles tinham me esquecido, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu fiquei assim, como é que eu vou, né? Eu estou podendo dirigir, mas meu patrão longe assim, eu vou me arrebentar por causa do meu ombro. Aí o outro falou, não, pastor, eu te levo. Eu falei, estava lá amanhã. E aí eu falei sobre Shalom, que é a paz conquistada através da guerra. Não é essa paz que todo mundo crente gosta de falar, a paz do Senhor, o Shalom, cara. É a vida que eu tenho que fazer guerra para conquistar essa paz. É a paz em meio à guerra. Essa é a paz dos judeus. Essa é a paz dos Deus que a gente serve. Assim como Israel precisou perseverar para entrar em Canaã, talvez você hoje também esteja atravessando seus próprios desertos agora. Cada um tem o seu deserto. Talvez existam muralhas diante de você que pareçam intransponíveis, iguais às muralhas de Jericó. Só que lembre-se de uma coisa: se Deus que começou uma boa obra na tua vida, Ele mesmo se encarrega de terminar com a glória. Com a glória dele, amém? Amém. Então prepare seu coração. Você está sendo posicionado para viver um tempo de cumprimento, onde aquilo que era só promessa vai se tornar realidade, um tempo de recomeço, onde aquilo que parecia perdido será restaurado de forma ainda melhor, um tempo de colheita, onde cada lágrima de fé que foi semeada se transformará em frutos abundantes, porque a palavra de Deus diz no Salmo, é que eu não lembro agora qual Salmo, é um Salmo que eu gosto, eu sempre confundo se é o 126, 128, um deles, que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo se farão. Se você hoje está plantando num solo com muita dificuldade, com choro, você pode ter certeza que você está regando o solo para colher com alegria. E hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui. Você não será interrompido no meio do caminho. Você não vai morrer no deserto nos processos da tua vida. Você vai ver com seus próprios olhos a fidelidade de Deus se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, naqueles que estão ao teu redor. E assim como Josué e a geração de conquistadores entraram e viveram o cumprimento da promessa de Deus, você também vai atravessar o teu Jordão e vai viver um novo tempo preparado para cada um de vocês, em nome de Jesus. E se você queria convidar nesse momento, você levantar do teu lugar, ficar de pé, fechar os seus olhos. E se você recebeu essa palavra essa noite, antes da gente começar a orar por você, levanta a tua mão bem alto onde você estiver. Se você recebeu, você sabe que Deus tem uma promessa sobre a tua vida, e você aguarda ansiosamente esse novo tempo na presença de Deus. Você está precisando desse renovo. Você declara comigo:
Eu recebo o novo tempo de Deus sobre a minha vida, com fé, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer 2 orações nesse momento. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem frequentado a nossa igreja, ou está frequentando outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Que o teu primeiro passo nessa caminhada de fé é entregar o teu coração e reconhecer nos teus lábios que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida, o único capaz de conduzir você à salvação. E aquilo que Ele fez na cruz por você é o que te conduz até a vida eterna. Se você quer entregar a tua vida nessa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, é o terceiro dia, ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a mão do coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui diante do Teu altar. Pai, obra a vida deles com Teu amor. Nos capacita como igreja, Senhor, a discipular, cuidar, conduzir conforme a Tua verdade e não a nossa. Capacite o Senhor como membros do Teu corpo a ser a essência do Teu amor nessa terra. Se desviarem para a direita nem para a esquerda, coloque os santos acampados ao redor deles, conduza o Senhor pelo caminho da Tua retidão até o grande dia, e que no final eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. E a segunda oração que eu quero fazer com você essa noite é com você que sabe que essa palavra tocou o teu coração. Deus, Ele trouxe a lembrança, promessas que parece que estavam mortas dentro de você, diante de condições completamente desfavoráveis ao cumprimento da promessa de Deus, muitos questionamentos, mas você entendeu que você está passando pelo processo e você precisa confiar. Se você sabe que essa palavra foi você, sabe o teu lugar, vem até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Se você sabe que Deus, Ele tocou o teu coração essa noite, e você está vivendo esse processo com Deus, você tem muitas promessas liberadas, e parece que a tua vida não tem sido fácil até aqui, mas Deus está te convidando a viver um novo tempo confiando nas promessas dEle. Então sai do teu lugar em nome de Jesus, enquanto a gente faz esse louvor. Compreendo os seus caminhos, tirarei a minha canção, doces palavras.
Essa noite, aplaude Jesus do coração.